Gente, bom ter vocês com a gente. Muitos de vocês são convidados, estão aqui pela primeira vez. Nós estamos no meio de uma série de palestras falando sobre família. E a palestra é Revisão Preventiva, como evitar a oficina com a sua família. E a tese é que existem coisas pequenas que podemos fazer como manutenção da nossa família, para que nós não tenhamos que parar a família. Para que a nossa família não precise ir para o estaleiro, ou ir para a oficina, ou simplesmente ficar completamente parada, ou até mesmo morra, porque não paramos para fazer revisões ou manutenção. Semana passada, aludindo a essa manutenção, nós falamos a respeito de ajustar o foco. Porque tantas vezes nós temos um olhar míope na relação, seja conjugal, você, esposa, marido, ou no relacionamento pais e filhos, ou no relacionamento filhos-pais, e a nossa visão míope faz com que nós só consigamos enxergar a nós mesmos. E aí é o meu desejo, a minha necessidade, aquilo que está faltando em mim, e não o outro. Porque os nossos relacionamentos, de uma forma geral, são relacionamentos comerciais. É isso que Zygmunt Bauman, que foi o filósofo que nós tratamos na semana passada, ele diz que os nossos relacionamentos são baseados em diversidade, baseados em novidade e descartabilidade. É assim que a gente faz com o iPhone, lembra? Sai um iPhone novo, o que é que você faz? Você descarta o antigo e pega o novo. E na nossa mente, na nossa cultura, nós temos feito a mesma coisa com relacionamentos. E o desafio da semana passada foi ajustar o foco, de tirar o foco em você conseguir resolver o seu desejo, a sua necessidade, e passar a ver o outro como superior a você mesmo. E isso não é só uma questão filosófica. Se você é mais religioso e precisa de uma ordem de Deus para fazer isso, é uma ordem de Deus. Ponto final. Considere-se menor que o outro, é o que ele diz, através de Paulo. Não busque somente os seus interesses, mas o interesse do outro. E no grande hino ao amor, que depois Renato Russo, inclusive, musicou e colocou de uma forma belíssima, colocando Camões junto, nós não precisamos somente pensar no nosso próprio ganho, ou na nossa própria popularidade, ou falar línguas de homens e de anjos, ou o foco no que eu preciso, mas nos entregarmos ao outro, porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não busca seus próprios interesses, o amor é focado no outro. Hoje, eu queria que nós focássemos como uma manutenção do motor, como uma troca de óleo, como uma tentativa de analisarmos alguns itens do motor, que é o relacionamento conjugal, para que, baseados nessa revisão, os relacionamentos possam ter uma longevidade, um tempo de duração maior do que os nossos motores da família têm durado atualmente. Antes de a gente conversar, só para a gente arejar um pouco a cabeça, olha o que Atilano Muradas compôs de uma forma magnífica. Então, se você está pensando em não casar, pô, casar é bom. Olha lá. Casar é muito bom, você vai ver. Não é um mar de rosas nem prisão. Tem horas de paixão, tem horas de sofrer. Compensa, é bem melhor que a solidão. Não tem que ser igual ao de seus pais. Não tem que ser melhor que o de ninguém. Só tem que ser vocês, do jeito que Deus fez, cedendo um pouco aqui e ali.
você vai ver. Não é lua de fel, nem só xodó. Tem horas de entender, tem horas de prazer. Contudo, é bem melhor que viver só. Não tem que ser modelo e perfeição, porém dê todo o amor que você tem. Não deixe de dizer I love you, minha flor. Não deixe de zelar do seu amor. Casar é muito bom, você vai ver. Quando se está disposto a crescer, tem hora de ouvir, tem hora de falar. Respeito e compreensão vão ajudar. Casar é mais do que viver a dois. Casar é aprender até morrer. É ter um só Senhor, viver prazer e dor. Casar é investir no grande amor. Casar é investir no grande amor. Casar é investir no grande amor. Casar é muito bom. Quantos de vocês são casados? É muito Levanta a mão. Isso aí. Não responde porque talvez você fique constrangido, mas casar é bom, estar casado é bom. E a pergunta que eu faço é na verdade baseada em alguns textos que estão rolando nas redes sociais, que afirmam várias pesquisas a respeito do casamento, algumas pesquisas a respeito do prazer matrimonial, inclusive sexual. E muito tem se dito a respeito disso nos últimos tempos. Por alguma razão, nos últimos 6 meses, tem se falado muito a respeito de casamento. É interessante que nos últimos artigos que eu li a respeito, que estavam sendo disseminados nas redes sociais, fala na verdade não é um artigo, é quase que uma prosa, um texto, não acadêmico, mas um texto até bem alvissareiro, colocando a diferença entre casar e morar junto. Quantos de vocês leram? Talvez só alguns casados tenham lido, né? Mas a diferença entre casar e morar junto. E a tese, quando eu comecei a ler o pequeno artigo, o pequeno texto, eu pensava que ele já vai falar besteira. Pô, já vai exaltar morar junto e dizer que casar não presta. Mas eu fiquei positivamente impactado com o texto, porque o que o texto diz é que se você é casado, talvez você só more junto, more na mesma casa, mas morar junto é diferente. Porque morar junto demanda enxergar o outro, demanda servir o outro. E aí ele foi construindo o que é morar junto e começou a chamar os casados a morarem juntos, de realmente se dedicarem. A realidade, entretanto, é que a nossa sociedade vive uma certa crise nos relacionamentos conjugais. As estatísticas estão aí para mostrar claramente que os índices de divórcio têm sido crescentes até uma certa estagnação em cerca de 50% dos casamentos que são feitos acabam em divórcio. Além disso, em muitas pesquisas aparece o nível de descontentamento no casamento. E depois, mais tarde na palestra, nós vamos conversar sobre algumas dessas estatísticas, inclusive mostrando alguns pontos que há milênios são falados a respeito de relacionamentos. E agora pesquisadores, sociólogos, filósofos, não cristãos, não religiosos, não alinhados a nenhum credo, estão começando a, através de pesquisas,
olhar novamente para a família e dizer, cara, tem coisas boas aí na família. É bom a gente casar, é bom ter um comprometimento de anos juntos e construir algo. No finalzinho nós vamos tratar disso aí. A grande maioria de vocês, infelizmente, vem de um berço religioso. Eu vou dizer por que, infelizmente. Porque a religiosidade tem o poder de nos castrar, tanto literalmente quanto figuradamente. Tem o poder de nos colocar, muitas vezes, em alguns quadradinhos, com certos dogmas, com certos poderes estruturados em nossas mentes, que fazem com que os nossos relacionamentos encontrem dificuldade de desenvolvimento e não crescimento. Eu espero que eu não esteja falando grego com vocês, mas a igreja, tantas vezes, tem sido o pivô de destruição de relacionamentos e não de construção dos mesmos. A igreja, tantas vezes, tem sido a causa de casamentos quebrarem e não de serem nutridos. Como que a igreja faz isso? Uma das formas que a igreja faz isso é ter muita atividade. E separar a família, nem todas essas atividades, porque enquanto a gente está ativo, a gente não pensa em cuidar do outro. E aí a gente não tem tempo de namorar, a gente não tem tempo de sair com a esposa, porque a gente está servindo ao Senhor. Antes da gente falar de qualquer coisa, tira isso da tua cabeça, cara. Você não serve ao Senhor fazendo essas coisas. Sirva ao Senhor cuidando da sua família. Sirva ao Senhor cuidando da sua esposa. E se você tiver tempo, e se você for organizado, você vai ter tempo, dá um tempinho para as pessoas de fora e dá um tempinho também em algumas estruturas que você precisa ajudar em algum lugar. E se esse lugar for CV, maravilha. Se não for, encontre outro lugar. Outra forma de a igreja, de a religiosidade acabar com o relacionamento é certos dogmas, certos conceitos firmes e dissociados de qualquer contextualização familiar, relacional ou até social, que são incutidos na cabeça de certos grupos e talvez até mesmo aqui. E aí passa-se a viver aquilo como, não, mas isso aqui é o que se vive, porque a forma certa de viver família é assim. A mulher tem tal papel, o homem tem outro papel e é assim que as coisas têm que acontecer. Mulheres na cozinha, cuidando dos filhos, cozinhando e dentro de casa. Homens lá fora, ganhando pão e trazendo pão para dentro de casa. Aí o que é que acontece quando o homem perde emprego, a mulher consegue uma promoção e o homem fica em casa cuidando das crianças, cozinhando e lavando roupa e a mulher está lá fora trabalhando? Como é que faz isso então? Ah, meu irmão, você está em pecado, a sua família vai ser totalmente desestruturada, você vai perder sua esposa, o demônio vai invadir sua casa porque a sua mulher está trabalhando fora e você está dentro de casa como dono de casa. Hein? Sério? Me mostra na Bíblia. E o problema é que abrem a Bíblia e mostram. Eles vão lá para Efésios, eles vão lá para Timóteo, abrem a Bíblia. Está vendo aqui? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E mais, da mesma forma como você submete a Deus. Então, Deus é o teu Senhor, o teu marido é teu Senhor. Hã? É complicado. Pior, vão lá para Provérbios. Provérbios 31, é isso? A mulher virtuosa cuida bem da sua casa, cuida dos seus filhos. E claro, assim, mulheres, vocês são mães, vocês vão cuidar da sua casa, vocês precisam, é óbvio. Maridos, vocês também. Tá? E nós esquecemos de olhar, até mesmo para o nosso texto sagrado, como um texto contextualizado historicamente, literariamente e socialmente. E nós queremos importar conceitos do primeiro século ou até mesmo de séculos anteriores a Cristo e simplesmente importar e jogar de paraquedas na nossa casa. E aí nós usamos padrões estanque dizendo que Deus falou. E nós quebramos as nossas esposas, os nossos filhos, quebramos os nossos maridos e somos uma família quebrada celebrando a Deus porque a minha família é do Senhor. Hã? Sério? O que eu quero fazer hoje com vocês talvez seja traumático para alguns. Portanto, eu gostaria que você colocasse o seu cinto do seu carro. É sempre difícil, algumas vezes tem que encontrar onde está o cinto. Tem um cinto no seu assento, coloque o cinto, tá? Deve estar embaixo do assento. Brincadeira, não está não. Precisa procurar não.
Desculpa. Mas aperte o cinto, e o que eu desejaria de vocês é o seguinte. Eu não quero que você abra a mente e absorva tudo que eu estou falando. Não, eu não quero lavar sua mente, eu não quero nem mesmo persuadir você a mudar seus posicionamentos. O que eu quero é que você ouça o que eu falar, depois chegando em casa, leia novamente qualquer coisa que for dita, burile isso e veja se tem alguma pertinência para a sua vida e para a vida familiar que você vive. Se tiver, mude. Ajuste o motor. Ajuste o tempo do motor. Troque o óleo. Viva uma nova vida, se isso fizer sentido. Se não fizer, sabe o que você faz? Joga fora. Não, isso não é para mim não. Isso é heresia. Isso não presta. Faça isso. Ou, se você desejar tomar um café a respeito disso, mas é para falar sobre isso, tá? Não é para falar sobre o Flamengo, nem São Paulo, nem sobre a luta de ontem do UFC. Não vai fazer nada. Não vai mudar nada. Os brasileiros não vão ganhar por causa disso. Então, o que eu desejo é, vamos focar no que nós vamos fazer, e se tiver qualquer, ai não, mas não pode ser desse jeito, a Bíblia nunca disse isso. Aí a gente senta para conversar, beleza? Topam viajar dessa forma comigo? Então abram lá os manuais de vocês em Efésios 5, a partir do verso 21. A gente vai fazer uma manutenção do motor hoje. Efésios 5, a partir do 21. Tá bom? Eu peço que vocês abram, porque a gente vai ter que olhar o que está sendo dito. Porque basta de confusão. Já tem muita gente falando muita coisa. A tradução que eu vou ler é a tradução chamada Nova Versão Internacional. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo o respeito. Esse texto foi provavelmente escrito há cerca de 2.000 anos atrás, um pouco menos, 1900 e talvez 30 anos. E você consegue ver alguns contextos sociais e históricos contidos nesse texto? Alguns detalhes desse texto com relação a quem a mulher era encarada no primeiro século e quem o homem era, ficam quase que evidentes nesse texto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês é a gente olhar colocar nossos olhos no texto com olhares não religiosos e não sacramentalistas, mas com olhares simplesmente históricos. Como que no texto está mostrando como é que era a sociedade da época? Como que a mulher era tratada ou como que o homem era tratado? Falem comigo. Pode falar bem alto para todo mundo poder ouvir. Levanta e fala assim, altão. Uá! Tá? Uma coisa que você viu no texto. Uma sociedade patriarcal. Como assim, Paulo? O homem era todo poderoso bonzão. Devia ser servido com a mulher quase que escravizada. Legal. Alguma outra coisa que vocês viram no texto a respeito do contexto histórico e social da época? Fala comigo. Não? As mulheres não tinham vez na sociedade.
as mulheres eram uma segunda categoria de ser humano nessa época. Deixa eu mostrar para vocês como que alguns autores da época, no primeiro século ainda, talvez no início do segundo, indo talvez até o terceiro, mas teve um cara, Filo de Alexandria, que escreveu muito a respeito do Império Romano, a respeito das relações ali no Oriente Médio e no Mediterrâneo e como era a sociedade ali. Olha o que ele fala a respeito da mulher, da esposa. Ele diz assim, olha como é parecido com o que Paulo fala. Esposas devem servir seus maridos. O serviço não deve ser imposto violentamente por tratamento forçoso, mas de forma que promova a obediência em tudo. Isso podia estar nessa carta, né? Não podia? Assim, sério? Analise historicamente, contextualmente, não podia estar aí? Podia, mais ou menos nesse lugar aqui, ó. Deixa eu dizer aqui onde que podia entrar. Podia entrar logo no início. Mulheres, sujeites cada um a seu marido como ao Senhor. O negócio é que Paulo colocou o paradigma, colocou como a fonte de tudo isso o serviço a Deus, a subjeição a Deus. Mas Filo de Alexandria fala exatamente a mesma coisa sem esse paradigma. Portanto, a gente consegue ver que Paulo, ele estava inserido numa sociedade, não estava? Ele não estava flutuando no limbo. Ele não teve uma revelação tipo psicografia. Ele começou a escrever a carta. Aí depois saiu do transe, completamente desconectado de sua sociedade. Não, não, não. Ele estava com os pés na sociedade, no contexto. Ele estava vivendo o contexto de mulheres sendo as cuidadoras do lar e sendo aquelas que eram muitas vezes até tratadas como realmente escravas. Esse era o contexto. Um outro cara também, Flávio Josefo, vocês já devem ter ouvido falar de Flávio Josefo, porque ele foi um grande historiador. Grande não, hoje nós teríamos muitas críticas a ele, porque ele não é um historiador moderno, ele é um historiador de 2000 anos atrás. Ele não trata a história jornalisticamente, ele trata a história envolvido no que o poder queria falar. Mais ou menos como a história é escrita hoje, né? Mesmo nós sendo modernos. Mas ele diz assim, a mulher diz a lei. Ele está falando a respeito da lei mosaica. Ele não está falando a respeito de nenhuma outra lei, nenhum código legal, mas a respeito da lei mosaica, a lei dos judeus. Diz assim, a mulher, diz a lei, é inferior ao homem. Portanto, seja ela submissa não para sua humilhação, mas para que seja direcionada, porque ela é inferior, coitada dela. Ela precisa ter um poder sobre ela para que ela tenha direcionamento. Porque a autoridade foi dada ao homem por Deus. Isso dói nos seus ouvidos? Pô, cara, levanta aí, espreguiça, por favor, conversa comigo, cara. Dói? Dói. Tá bom, então eu vou falar com as mulheres. Mulheres, isso dói no seu ouvido? Pô. Homens, isso dói no seu ouvido? Eles estão... Dói, amor, dói sim, amor. Se não dói, cara, ela vai fazer doer no seu ouvido. Né? Antes que você seja nocauteado, isso dói nos nossos ouvidos. Por que dói? Mulheres, falem comigo, ou homens, por que isso dói? Por que isso aqui é tão assim, repulsivo para nós? O paradigma mudou. Mas o que mais? Você não acredita que você foi criada para isso. Só para isso. Você acredita que você foi criada por Deus. Você acredita que Deus tem um propósito na sua vida. Mas você acredita que você é inferior ao homem? Não. Alguma de vocês acredita que vocês são inferiores ao homem? Não? Não? Mulheres, se vocês não acreditam que vocês são inferiores ao homem, fiquem de pé. Tem algumas mulheres que ou estão cansadas ou elas acreditam que elas são inferiores aos homens. Tá bom? Legal, pode sentar. Algumas ficaram, eu entendo o que vocês estão fazendo. Tem algumas também confortáveis, mas é o seguinte, gente. Sem pensar, muitas vezes, nós não contextualizamos, e quando é Flávio Josefo falando isso, a gente, mas isso é Flávio Josefo.
Esse cara não era temente a Deus, esse cara não era evangélico, não era isso, não era aquilo. No primeiro século não tinha evangélico, glória a Deus. Não tinha. No primeiro século não tinha nem cristão. Tinha alguns cristãos perseguidos. Flávio Joséfo está falando do que ele vivia como cultura. E aí, muitas vezes, nós reagimos a isso, aí vamos para o feminismo, porque o feminismo vem reagindo à cultura assim. E a gente vai para o outro extremo, e não, a mulher é melhor que o homem. Cara, não, baixa a tua bola, tu não é melhor que ninguém. Aí vem a tal dialética de colocar o homem contra a mulher, o pobre contra o rico, o que tem carro X contra o que não tem carro X. E aí começa a guerra entre classes. E quem ganha com guerra entre classes? Ninguém, nem o homem, nem a mulher, nem o pobre, nem o rico, nem a aristocracia e nem os plebeus. Ninguém ganha. Então a resposta não é essa. Mas tantas vezes quando a gente ouve falar isso na Bíblia, a gente diz, é verdade. Foi a mulher que caiu. Tá rindo? Vamos lá. 1 Timóteo 2. A mulher deve aprender em silêncio. Nem rir pode. Fique na sua. Quer rir? Fala com seu marido em casa. Você acha isso esquisito? Vamos lá. Com toda a sujeição, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Portanto, hoje, por favor, todo mundo caladinha. Tá bom? Nem se atrevam a responder. Carlos vai apanhar em casa, Carlos. Cuidado. Por quê? Você consegue ouvir a cultura aí? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher. Não, isso está na Bíblia, pô. Que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Winston, você está criando um nó na minha cabeça, porque agora eu vou ter que começar a criticar a Bíblia. Eu não quero criticar a Bíblia, porque a Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Paulo, sim, era um homem de Deus e tudo mais, mas ele estava no contexto dele, vivendo a cultura dele, totalmente imerso na cultura dele. E muitas vezes queremos pegar paradigmas da cultura judaica do primeiro século e forçosamente colocar no século 21 e usar a Bíblia e a palavra de Deus para subjugar pessoas e não para libertá-las e dar nova vida e uma vida abundante. Não é assim que se faz. Sabe por quê? Em outros lugares, Paulo, inspirado por Deus, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E aí? Você é melhor que a sua esposa porque você foi criado primeiro? E aí, foi ela que caiu e por isso que ela precisa ser agora tutoriada por um homem? Porque as mulheres, elas têm problemas espirituais. Elas são mais suscetíveis ao capeta. Isso não é engraçado, é o que está dizendo, é o que Paulo disse. Ela é mais suscetível ao capeta. Ela foi enganada, não foi o homem que foi enganado. Não foi o homem que foi enganado, sim. Eles eram uma só carne. E o homem, omisso do jeito que era, comeu. Mesmo que eu encare toda essa história dos primeiros 12 capítulos de Gênesis como uma etiologia. Depois você procura no Google o que é que significa. E a gente discute isso num café também, se você quiser. Precisamos olhar para a nossa família, assim como Paulo, contextualizados na nossa cultura, na nossa sociedade, nas relações que existem.
Hoje, ler um texto como esse não contextualizado é cometer sacrilégios. Por quê? Fala para tua esposa o que Paulo falou aí. Vai lá. Leia o texto, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar para você, tá? Vai lá. Com um olho você lê, com outro olho você fala para ela. Algum voluntário? Por que que você não quer falar? Porque você não concorda. Eu não concordo. Sabe por quê? Paulo está falando isso num contexto. Se nós descontextualizarmos isso de Paulo, isso passa a ser ridículo. Entretanto, se nós entendermos onde Paulo estava inserido, isso passa a ser, cara, Paulo tinha visão além do alcance. Porque o mesmo Paulo que falou que nós somos um, é o Paulo que escreveu isso. Winston, tu está embolando o meio de campo, eu não estou mais entendendo nada. É para eu crer na Bíblia ou não é para eu crer na Bíblia? Creia sim na Bíblia. Mas não seja aqueles bonequinhos de Einstein. Sabe, do Uma Noite no Museu? O pastor falou. O pastor disse. O líder da célula disse. O apóstolo não sei quem, de não sei onde, falou na internet. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Contextualize a palavra de Deus à sua vivência. Vamos para a cultura de Paulo? A cultura de Paulo, como vocês já falaram, era uma cultura que subjugava a mulher não tinha direitos. Na verdade, o caso era tão difícil que em algumas culturas ali do Oriente Médio, como até hoje ainda existem, o homem, o marido, podia inclusive assassinar a mulher e descartá-la sem problema jurídico nenhum, sem problema legal algum. As mulheres eram servas. As mulheres eram praticamente escravas dentro de casa. E o homem, ele podia inclusive ter outras famílias e, se pego em adultério, nesse contexto judaico, que adultério era um certo problema, ele enfrentava problemas e talvez até problema de apedrejamento. Mas sabe o que normalmente acontecia? A mulher era acusada de adultério e era assassinada. O homem não se achava. Era o contexto da época. Aí 2000 anos depois vem a Lei Maria da Penha aqui no Brasil. Que ainda não fez tanta diferença, porque os homens continuam desaparecendo. E os policiais homens também não vão atrás. O contexto de Paulo era esse. Portanto, quando Paulo chega em Efésios, no primeiro texto que lemos, e diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, em Efésios 5, 21, 22, ele está também contextualizado na cultura dele. Só que olha como ele diz. No verso 21, ele inicia tudo dizendo: sujeitem-se uns aos outros. Você consegue ouvir a multidão que está lendo Paulo dizendo: ele está dizendo para o homem se sujeitar à mulher. Ele é louco. Como sujeitem-se uns aos outros? Não, eu me sujeitar a uma mulher? De jeito nenhum. Eu, judeu do primeiro século, ou mais, pagão, grego, em Éfeso, cidadão do Império Romano, me sujeitar a uma mulher? Nunca, de forma alguma. Ele inicia, o paradigma inicial dele é: sujeitem-se uns aos outros, como ao Senhor. Aí depois, ele vai desenvolver isso, falando sobre a mulher e falando sobre o homem. E falando sobre a mulher, ele diz: sujeite-se ao seu marido, mas não como escrava. Sujeite-se da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo. Como essa sujeição, dessa mesma forma que você se sujeita a Cristo, é a forma que você vai se sujeitar ao seu esposo. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou em sacrifício por ela. É essa a relação. Não é uma relação de domínio e de dominado. É uma relação de iguais se sujeitando a um poder maior, Deus, e vivendo um paradigma diferente.
se tornam uma só carne. Não é. Não é. E mais, se eles são realmente um em Cristo, se não há judeu, não há grego, se não há homem nem mulher, a minha genitália não me faz melhor ou pior. Me faz igual, por causa de Cristo. E num contexto de casamento, mais ainda. Se eu sou uma só carne, eu sou uma só carne. Nós precisamos mudar tanta coisa no nosso motor. Talvez precisemos até de uma retificação do motor. Custa caro. Talvez precisemos trocar o motor. Como comunidade cristã. Porque sabe o que tem acontecido em muitos países cristãos e alguns movimentos retornando para algo que era teoricamente melhor? Estão voltando a chamar as mulheres a voltar para dentro de casa, a cuidar dos filhos e cuidar da casa, porque é isso que Deus quer. Me perdoe, é isso que a cultura do primeiro século dizia. Hoje em dia estamos chegando num ponto na sociedade que isso é impossível. Entretanto, se você, mulher, se sente chamada a estar em casa, só em casa e trabalhar em casa, glória a Deus! Ótimo! É um paradigma que funciona para a sua casa, mas não force o seu paradigma sobre outras e diga que você é mais espiritual que outras porque você está em casa. Porque talvez o contra-cheque da outra esposa, do marido da outra mulher, não consiga pagar o essencial para que aquela família viva. E aí nós colocamos um fardo sobre as costas das mulheres, dizendo, não, mas você está tendo que trabalhar fora de casa, você é indigna. E os seus filhos? Nós temos que talvez fazer uma retificação do motor. Mesma coisa o homem. Eu lutei muito para falar isso, eu não sabia se eu devia ou não, mas vai. Eu desafio qualquer um de vocês, qualquer um, seja da CV ou não, que escreva um texto de quantas laudas você quiser. Eu vou ler cada letra do texto, embasando biblicamente o homem como sacerdote da casa. Agora, com paradigmas neotestamentários, não com paradigmas do Antigo Testamento. Eu desafio qualquer um a com paradigmas do Novo Testamento, com paradigmas de Cristo, Paulo, Pedro, João, Judas. Eu esqueci de alguém? Tem a autora de Hebreus. Com esse paradigma, sustentar que o homem é o cabeça sacerdotal da mulher. Winston, mas o homem é o sacerdote da casa. É? Você lembra o que é que Hebreus diz a respeito de sacerdote? A respeito de mediador? Você lembra? Vocês que são rato de igreja, o que é que Hebreus diz a respeito de sacerdote? A respeito de mediador? Falem, por favor. Fala alto, por favor. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora, você, marido, é o sacerdote da sua casa? Você é o sacerdote? Não. Você não é o sacerdote. Cristo é. Só existe um mediador, só existe um sacerdote, o sumo sacerdote. Agora, é bom que vocês dois, marido e mulher, pai e mãe, busquem a Deus e levem seus filhos a encontro com Ele. Agora, esposa, para de colocar o fardo de ele ser o sacerdote da casa, ou então escreve 15, 20 laudas sustentando biblicamente no Novo Testamento que o seu marido é o sacerdote da casa. Mas lá está dizendo que o homem é o cabeça da família. Paulo também diz que a mulher deve aprender calada e deve ir para casa, porque ela caiu, e não o homem. Olha para mim aqui. Eu estou sentindo desconforto religioso. Eu estou sentindo. Dá para cortar o ar que está sobre a cabeça de alguns de vocês.
de tão tenso, de tão denso. Por quê? Porque existem muitas coisas arraigadas em nós e o que eu estou falando parece discurso de gênero. Você já ouviu falar em discurso da teoria de gênero? Já? Quem já ouviu falar nisso? Tá, pouquíssimas pessoas. Discurso de gênero é o seguinte: igualitarismo entre todos os gêneros, cada um vive a sua característica e não existe papel de absolutamente nada. O homem pode ser o que quiser, a mulher pode ser o que quiser, o trans pode ser o que quiser, o homo pode ser o que quiser, a lésbica pode ser o que quiser e todo mundo pode ser o que quiser e não há papel para nada, você escolhe. Cara, eu não estou fazendo discurso de gênero aqui. O que eu estou dizendo é que certas coisas que temos como paradigma, temos como entranha, engrenagem no motor da nossa família, não são. E aí o que eu desejo que você faça é que você volte para lá e você, tá, então o que é? O que é? Vamos voltar para o início de Efésios. Em Efésios 5, 1. Você me acompanha lá? Agora a galera vai começar a abrir a Bíblia, quer ver? Quando a gente faz um negócio assim, o povo vai para a Bíblia assim, não, tem que ler esse troço, porque tudo que eu aprendi até hoje é tudo bagunçado. Então não é tudo bagunçado não. Mas olha o que Efésios 5:1 diz. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5:1 diz isso. Aí Efésios 5:21 vai dizer, sujeitem-se uns aos outros em temor a Cristo. E depois vai dizer, mulheres sujeitem-se aos seus maridos e maridos amai as vossas mulheres. E depois vai dizer, pais, honrem e cuidem dos seus filhos, eduquem os seus filhos, mas não os tragam a ira num outro texto. E depois, filhos, façam tal coisa a seus pais. E depois, escravos, prestem atenção de como vocês são escravos dentro da casa. E depois, senhores, cuidem bem dos seus escravos. Agora, o que Paulo está fazendo aí é, então a escravidão é legal. Vamos escravizar, é isso que ele está fazendo? Não. Sabe o que ele está fazendo? Ele está olhando para a casa do primeiro século e dizendo, na casa tem marido, tem mulher, na casa tem escravo, porque escravos trabalham dentro da casa, na casa tem filhos. Então, como que nós vivemos esse novo paradigma de reino de Deus dentro da casa? Na nossa cultura, com os pés imersos no lugar onde estamos. Porque se alguém de vocês chegasse numa viagem do tempo e chegasse no primeiro século dizendo assim, é ridículo esse negócio de escravidão. Como que vocês têm escravos dentro de casa? E os direitos humanos? Eles iam olhar para vocês e dizer, cara, esse cara é maluco. Direitos humanos? Direito? Não, direito do cidadão romano. Porque o cidadão romano é humano, o resto é resto. É bárbaro. Não, mas vocês não são cristãos? Somos cristãos. Mas escravos são escravos. Sempre houve, sempre haverá. Escravos servem para servir. Aí você chegaria e diria, não, mas está tudo errado, você tem que libertar seus escravos. E a gente precisa começar uma revolução dos escravos, porque isso está tudo errado. Vamos mudar tudo. O paradigma da sociedade está errado. Eles olhariam e dizem, cara, eu acho que você está fora. Alguma coisa assim. Porque você está falando coisa, você deve ter subido ao 7º céu e trazido paradigmas de lá, porque isso não cabe aqui. Então o que é que Paulo faz? Paulo olha a estrutura e diz, cara, já que somos novas criaturas e operamos em um mundo completamente diferente hoje, que chama-se Reino de Deus, porque o Reino de Deus invadiu a realidade humana, existe uma forma agora de ser imitador de Deus, como filhos dele. E agora o nosso paradigma é outro. Sejam submissos uns aos outros. Marido, você vai servir a sua esposa. Não, Paulo não está falando isso. Não é só Paulo, é Cristo que fala. Porque Cristo diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e ser sacrificado em resgate de muitos.
Vocês veem como os dominadores do mundo fazem. E os dominadores do mundo acham que são os primeiros, mas no nosso novo mundo, os últimos serão os primeiros. Os que querem liderar serão os servos. Portanto, maridos e mulheres, sirvam-se mutuamente. Sujeitem-se uns aos outros como em temor a Deus, porque nessa nova ordem, em que Deus é o nosso imperador, em que Cristo é o nosso Senhor, não há mais relação de dominado e dominador. Há relação de sujeição mútua em amor, porque você é servo. Aí ele contextualiza, na cultura deles, mulheres, sejam submissas aos seus maridos como vocês são, mas não por domínio, mas da mesma forma que você se submete a Cristo. Você vê como Paulo não tem como alterar a circunstância cultural e social, porque a circunstância cultural e social é muito ampla para que Paulo, numa epístola geral, numa carta que ele está mandando não só para Éfeso, mas para talvez o mundo conhecido, ele não pode alterar as relações culturais, mas ele pode inserir um germe de transformação, jogando amor no meio. E alterando as relações, não com uma bomba que ninguém aceitará, mas simplesmente dizendo, sujeite-se à sua esposa, em amor, sirva-a. Sabe como é que você faz isso, mulher? Você se submete ao seu esposo da forma que você se submete a Deus. Com o mesmo amor. Marido, você sabe como você serve a sua esposa? Você a ama sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Não como um déspota, não como um senhor de uma escrava, mas como Cristo amou e se entregou para o favor dela. Você viu o texto que nós lemos no início? Ele compara, Paulo, num contexto social desse, compara o sacrifício de Cristo ao sacrifício do marido para apresentar a esposa, ou para Cristo apresentar a igreja, com o que é necessidade da igreja. Da mesma forma, Paulo, nesse contexto horrendo de patriarcalismo e machismo, Paulo diz, maridos, tratem as suas esposas como Cristo trata a igreja. Mudança de paradigma? Não. Quebra de pilares sociais, é isso que Paulo faz. Aí nós queremos pegar isso e colocar na nossa sociedade. Sabe como? Homens, considerem as suas esposas mais importantes que os seus empregos. Maridos, vocês também são responsáveis pelos trabalhos de casa e pela educação dos seus filhos. Quer dizer que servir a Deus tem relação com lavar louça? É. Nesse novo paradigma sociocultural cristão, sim. Maridos, não busquem só os seus interesses, mas considerem os interesses dos outros. A sua esposa também é outro, tá? Dos outros, maior que o seu. Lembra do domingo passado? Ah, mas Winston, eu não tenho tempo de tratar da minha esposa assim. É por isso que eu pago esteticista para ela. Cara, talvez a sua esposa esteja começando a usar a esteticista ou o esteticista como marido dela. Não sexualmente, mas como aquela e aquele que ele ou ela pode compartilhar vida. Eu falei que eu traria algumas pesquisas. A hora está meio avançada, mas eu as trarei. Reparem o que dizem algumas pesquisas do nosso tempo. O jornal de casamento e família, o Journal of Marriage and Family, com a pesquisadora Deborah Carr, fez uma pesquisa com casais mais velhos. E a pergunta era o que é que trazia felicidade? O que é que afetava a felicidade do casal? E sabe o que eles descobriram? É algo que nós sabemos há muito tempo. Se a mulher está feliz, o casal está feliz.
Você lembra daquele dizerzinho de que você pode estar certo ou feliz? Escolha ser feliz? Isso por pesquisas. Se você cuidar bem da sua esposa e ela estiver feliz, sabe o que acontece? Provavelmente você estará feliz. E as razões, eles colocam na pesquisa algumas razões, é porque a mulher é mais eloquente a respeito do seu sofrimento. O homem internaliza e desconta no trabalho. A mulher fala com o marido. Então, se você estiver falhando em casa, você vai saber. Não feche os seus ouvidos, sirva a sua mulher. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mas, uma outra pesquisa também fez a pergunta de qual é o segredo para um casamento feliz. E eles descobriram, depois de muita pesquisa, isso em 2013, que 93% dos casais diziam que a fidelidade é importantíssima para um casamento feliz. Isso não é uma pesquisa de igreja, tá? É uma pesquisa secular. A fidelidade é importante. Depois, 70%, o sexo é importante. 70% dos entrevistados. Eles equilibraram os entrevistados entre homens e mulheres. Então, do universo de humanos, 70% acreditam que o sexo é importante no casamento. Portanto, mulheres de igreja, e eu não estou brincando aqui, então eu não quero risadinhas depois. Se existe algum problema que você encara na sexualidade, busque ajuda. O sexo é exaltado como contexto de intimidade de casal no livro de Cântico dos Cânticos. Busque também essa intimidade com seu esposo. Isso é um ingrediente importante na relação conjugal. E essa eu precisava falar. Você sabe qual é o terceiro? Para ser feliz, lavar uma louça de vez em quando. O nosso contexto social e histórico hoje é um contexto de liberdade, igualdade e de guerra corporativa para conseguir se sustentar a casa. Essa é a realidade. Como se vive esse novo paradigma do reino de Deus numa casa assim? Vocês sabem. Vocês falaram. Se somos um, somos um. Se somos chamados a ser uma só carne, seremos uma só carne alimentando um ao outro, porque ninguém, de acordo com Paulo, descarta a sua própria carne, mas a alimenta, a nutre. Então nutram. Nutram-se mutuamente, nutrem-se mutuamente. Não. Por alguma razão, sim. Nutram a seu cônjuge. Sejam nutritivos uns aos outros, não sejam parasitas. Como nós falamos no primeiro domingo. Invista na relação, mas não por força de lei, porque o texto de Paulo não é um texto legalista. Afaste-se dessa questão de a Bíblia diz, portanto, mulher, vá levar a louça. Não. A Bíblia diz, homem, sacrifique-se pela sua mulher. Mulher, sirva o seu marido. Sabe por quê? Porque vocês dois estão se servindo mutuamente em amor. Porque esse é o novo paradigma. O outro é mais importante que eu. Nesse mês, nós estamos tendo uma música como a nossa música tema. E a música tema é família. E eu gostaria que nós cantássemos essa música pensando nos nossos casamentos. E que saiamos daqui, e eu espero que hoje gere muitas DRs em casa. De tipo, meu amor, você viu que Deus quer que você lave a louça? Ou então, meu amor, você viu que para mim e 70% do resto da humanidade, a sexualidade é importante? Vamos buscar ajuda? Vamos para um urologista junto. Vamos para um ginecologista junto e vamos ver qual é o problema. Vamos buscar alguma psicóloga, terapeuta sexual. Vamos trabalhar a forma como nós investimos o nosso tempo para a gente ter tempo junto. Assim,
Eu quero olhar no teu olho. Vamos separar um tempinho da semana para só nós dois estarmos juntos. Meu amor, você chega mais cedo em casa do trabalho, trabalha só 8 horas por dia, trabalha pesado. Você está vendo? O Espírito Santo está falando, pô. Mas vamos investir sacrificialmente nos nossos casamentos, porque isso sim é a vontade de Deus. Você canta com a gente? Fica de pé aí e nós vamos terminar com isso. O horário já está avançado aí. Exercício do amor que vem do trono do Senhor. Vai que com autoridade no lar estende a mão e abençoa o seu. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem restaurar o que precisa ser trocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. Nós encerramos assim hoje. E é interessante como até mesmo o que nós cantamos existem paradigmas, não é? O pai é a autoridade do lar e a mãe que está bem em contato com Deus. Talvez na relação do seu lar seja assim, e seja a dinâmica da sua casa. Talvez na sua casa o melhor agente financeiro seja a sua esposa. Ela precisa cuidar das finanças. Talvez a pessoa que disciplina melhor seja o marido. Talvez ele precise cuidar das crianças. Talvez aquele que cozinha melhor seja o marido. Deixa ele cozinhar. Talvez aquele que lava a roupa melhor seja o marido. Deixa ele ter autoridade no tanque. E glória a Deus por isso. Talvez a esposa tenha uma formação melhor e possa trazer um sustento melhor para casa. Deixe que ela trabalhe e você, homem, não se sinta menor por... Não, eu não tenho autoridade em casa porque eu não trago dinheiro. Não. Vocês são um. Trabalhem como um, trabalhem em conjunto, trabalhem em amor, servindo mutuamente um ao outro, em temor a Deus. E deixem que Deus seja, em Cristo, a única autoridade do lar. Busquem juntos a Ele. Assim nós teremos famílias mais ajustadas. E que não se parecem com famílias do primeiro século, mas parecem com famílias do século 21, contextualizadas à nossa cultura, mas servindo a Deus em tudo, até mesmo na família. Que Deus nos abençoe. Até semana que vem.